Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos em mais um Mosaico Podcast e nessa noite nós vamos falar novamente do livro Ortodoxia de Chesterton e estamos agora no capítulo 4. E o capítulo 4 tem como título A Ética da Elfolândia. É um título muito intrigante. Como será que é a ética nesse país dos elfos? E aí, quem estará conosco hoje nessa leitura, encabeçando a leitura, é o nosso querido Rodrigo Português. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu já quero agradecer a presença de todo mundo que está com a gente nesse podcast, a Adriana, a Lorena, Murilo, o Ariadne, Daniel, Paula. E aí, quero já deixar aí um fio condutor, Rodrigo, que você vai puxar bem longo para a gente, como que o Chesterton apresenta para a gente essa ética da Elfolândia, dos contos de fada, e como que ele conseguiu manter isso aceso e permanente na vida dele, desde da sua infância e juventude, que é o que ele cita aí nesse capítulo, né, até essa vida adulta, como isso permaneceu e que diferença fez. Como começa essa história aí desse capítulo? Boa noite a todos, boa noite, Hugão, boa noite, nossa galera aqui que está aqui presencialmente, na verdade, virtualmente, mas presencialmente aqui nos acompanhando online, e aqueles que vão ouvir depois, que você possa se deliciar com a conversa que teremos, e que ela possa significar, trazer significado. A gente está com esse desafio do Chesterton de acompanhar esse livro Ortodoxia, e confesso que os parágrafos que ele escreve, com a verve que ele tem, são como pequenas dinamites assim na minha mente. Acho muito interessante. O Hugo perguntou, né, do título, né, do capítulo que a gente vai ler, que é a ética da Elfolândia, e que isso significa. A gente já tem dificuldade até de entender o título do capítulo, né? Ética da Elfolândia. O que é Elfolândia? O que são elfos, né? Então ele já está trazendo para nós uma pitada do que ele vai discorrer, ou seja, desse mundo da fantasia, desse mundo imaginário que apela a coisas míticas e místicas, e da ética que essas histórias contadas e perpetuadas ao longo do tempo traz para as nossas vidas. Então, é um pouco dessa defesa da ética da Elfolândia, ou seja, da ética tirada dessas histórias contadas e perpassadas de pai para filho, enfim, histórias que foram montadas por grupos, né? Histórias montadas no compartilhamento tribal das pessoas, e que, né, passaram ao longo do tempo e que trazem, de fato, uma ética que nos desafia ainda nos dias de hoje. Legal. Já estamos bem curiosos. E aí, Rodrigo, sei que você já está bem afinado aí, bem afiado, e podemos começar, já que ele cria essa ideia, né, esse conceito aí de ética da Elfolândia, que ele leva tão a sério, como surge esse conceito para ele na vida dele? Em que contexto especificamente? A que ponto ele leva isso adiante aí, onde começa e por onde passa na experiência dele? Eu acho muito interessante a gente começar lendo aqui o primeiro parágrafo já do capítulo, que é o capítulo 4, que ele nos dá uma dimensão daquilo que ele vai trazer e o ponto de partida. Leio. Quando o homem de negócios censura o idealismo de seu office boy, geralmente o faz numa fala mais ou menos assim: sim, claro, quando a gente é jovem, tem esses ideais abstratos e constrói castelos no ar. Mas na meia-idade, todos eles se desfazem como nuvens, e a gente passa a acreditar na política prática, a usar as máquinas que tem e a conviver com o mundo como ele é. Assim, pelo menos costumavam me falar na juventude senhores veneráveis e filantrópicos, que agora ocupam honradas tumbas. Então ele parte de certa forma, de um senso comum, né, que povoa o ideário adulto, de que cabe à nossa juventude ou infância a capacidade imaginativa ou os apelos às paixões desconectadas, talvez, da praticidade do mundo real. E aí ele continua dizendo: mas desde aquela época eu cresci e descobri que aqueles velhos filantrópicos estavam dizendo mentiras. E aí a verbe do Chester, então ele já vai direto. O que de fato aconteceu é exatamente o contrário do que eles previram.
Diziam que eu perderia meus ideais e começaria a acreditar nos métodos da política prática. Ora, eu não perdi meus ideais nem um pouco. Minha fé nas verdades fundamentais é exatamente a que sempre foi. O que perdi, e aí sugiro que você que esteja acompanhando o nosso podcast com o livro, possa sublinhar, né, como a gente pode ter feito aqui, o que perdi é a minha antiga fé infantil na política prática. Ainda estou muito preocupado, como sempre, com a batalha do Armagedon, fazendo uma citação à destruição final, à guerra final, né, que destruiria o mundo. Mas não me preocupo muito mais as eleições gerais. Quando bebê, eu pulava no colo de minha mãe antes da simples dimensão dela. E aí ele conclui dizendo assim, esse primeiro pedaço, né? Como sempre fiz, mais no que nunca o fiz. Eu acredito no liberalismo. E ele falando agora da idade da adulta. Mas houve um róseo tempo de inocência em que eu acreditava nos liberais. Ou seja, o problema não é o ideal liberal ou o ideal em si mesmo. O problema somos nós quando não os colocamos em prática, quando na vida cotidiana entendemos que mais vale usar as máquinas que se tem à disposição, para usar os termos dele, do que continuar perseguindo ou acreditando nessa ética da Elfolândia ou nessa forma de ver o mundo que aprendemos com essa tradição. E, Rodrigão, e é legal, né, porque ele coloca que essa capacidade dele de uma especulação prática é o fruto de viés positivo desse liberalismo dele, né? E que, criado como liberal, ele acreditava na democracia, né? E interessante também ele falar que, por acreditar na democracia, ele acredita no governo da humanidade sobre ela mesma. E aí, você quer comentar os desdobramentos dessa fala dele aí? Ele diz, né? Fui criado como liberal e sempre acreditei na democracia, né, nisso que você citou. E ele diz assim: o senso de milagre da humanidade em si deveria ser para nós mais intenso do que qualquer maravilha do poder, intelecto, arte. Né? E aí ele faz, acho que até uma citação sobre o homem andar sobre duas pernas. Né? Ele fala assim: isso é muito mais espantoso do que qualquer outra obra. Né? E é algo comum aos homens. Então ele fala dessa capacidade de se maravilhar ou de perceber que o que é comum, na verdade, é o que valoriza. E aí ele vai para esse significado da democracia, né? E ele diz assim: esse é o primeiro princípio da democracia. Ele define a democracia a partir de dois princípios. As coisas essenciais nos homens são as coisas que eles têm em comum e não as que ele tem em separado. Ele faz uma crítica a essa sociedade que ele vivia e que hoje nós vivemos talvez ao extremo, nessa pirâmide em que nos parece mais importante, nos parece mais valioso aquilo que poucos, que essa oligarquia no poder dita, seja culturalmente, seja intelectualmente, seja materialmente. E ele diz, não, né? O tratado dele é do senso comum. Ele fala assim, olha, o primeiro princípio da democracia é que as coisas essenciais nos homens são aquelas que a gente tem em comum, porque é a partir daquilo que a gente tem em comum, desejo em comum, busca em comum, que a gente consegue construir governos. Se fôssemos isolados, e ele não precisou dizer isso, viveríamos cada um governando apenas a si mesmo, e talvez estivéssemos em Hanwell para fazer a citação dos capítulos anteriores, quando ele cita o famoso manicômio nos arredores de Londres. E aí ele fala, então, desses dois princípios. O primeiro, que as coisas essenciais nos homens são as que ele tem aqui, os homens têm em comum, aqui eles têm em comum, e não as que têm separado. E o segundo princípio é esse, que o instinto natural do ser humano é o desejo político. E, portanto, isso é uma das coisas que nós temos em comum. E, por isso, a valorização da democracia. Muito interessante, cara. E nesse trecho aí que ele fala sobre o desejo político ser extinto, né, o desejo político ser esse algo em comum, e aí ele até faz um paralelo que apaixonar-se por alguém é mais poético do que se apaixonar pela poesia, é como se ele dissesse, né, o certo é apaixonar-se pelas pessoas a ponto de ver nelas você mesmo e querer governar bem,
né? Tanto no final desse parágrafo ele fala assim que isso deve ser tão simples e natural como escrever a sua própria carta de amor só ao seu próprio nariz, né? Só que a gente vive a crise de que as pessoas se apaixonam pelo governo, né? E não pelas pessoas, né? E aí eu acho que ele é bem Ficou mudo, Guinho. ficou mudo, mas Ficou, está mas me ouvindo, né? tava até a hora que você falou sobre assoar o nariz. Assoar o nariz que eu apertei sem querer uma tecla aqui. E que as pessoas, ao invés de se apaixonar pelas pessoas como se estivessem cuidando de si mesmo, né, se apaixonam pelo governo em si, e isso não faz sentido. Por isso que talvez aí é um grande problema com os liberais, né, e os democratas e etc. E aí, cara, continuando, né, você acha que nesse raciocínio dele da democracia ainda, vinculado ao pensamento dele de entender esse viés da especulação prática, da praticidade que ele tem, ter vindo da sua criação liberal. Enfim, ele continua falando sobre a democracia e quando ele fala mais à frente, ele diz assim que as coisas mais importantes da democracia, as coisas mais importantes da humanidade, deveriam ser deixadas para os homens comuns. O que ele quer dizer com isso, cara? Acho interessante, e talvez não esteja à altura para dar a resposta completa, mas puxando a linha do raciocínio que você citou, né, dessa frase dele de que apaixonar-se por alguém é mais poético do que se apaixonar pela poesia, e trazendo essa linha de dizer, olha, na verdade, o que a gente se espera que as cartas de amor sejam escritas pelas próprias pessoas, né? Assim como assoar o nariz deve ser feito por si mesmo. Mas nós estamos chegando no ponto de contratar tanto pessoas para escrever as nossas cartas de amor, quanto para soar o nosso próprio nariz. Ele está, claro, fazendo uma crítica a essa oligarquia londrina, enfim, né, com seus inúmeros mordomos e garçons. Mas o que ele está falando, o paralelo disso com a democracia e sobre o governo é esse. Nós estamos terceirizando, talvez, os nossos governos a pessoas que não sejamos nós. E aí, a democracia, nesse sentido, é trazer para nós, we, the people, nós, o povo, a possibilidade de nos autogovernarmos. E é isso, e essa é uma crença muito valiosa dele. E aí você puxou a pergunta, né, Hugo, sobre como é que ele faz essa transição da democracia ou da fé, dessa fé democrática. Acho que ele até diz isso num parágrafo, deixa eu achar aqui. Diz assim, ó, não estou discutindo a verdade de nenhum desses conceitos. Sei que alguns modernos estão pedindo que suas esposas sejam escolhidas por cientistas, e é possível que logo peçam por tudo. Olha que coisa, ele está falando no começo do século XX aqui, né? A gente está em 1900 e qualquer coisa, 1908, obrigado. Portanto, há mais de 100 anos atrás, e ele está falando uma realidade que, de alguma forma, nos atinge hoje. Querendo escolher cientificamente, por exemplo, como serão nossos filhos, que doenças eles poderão ter ou não, a partir da manipulação genética. E ele está citando isso já lá no início de 1908, quando, enfim, a gente ainda estava discutindo evolucionismo, né, versus criacionismo, e não hoje genoma e código do DNA. Mas ele diz assim, olha, simplesmente digo que a humanidade reconhece essas funções humanas universais, que a democracia inclui o governo entre elas. Então ele diz, olha, tão simples, tão natural quanto assoar o nariz ou andar sobre duas pernas, é a democracia para nós, é um instinto querer que todos possam participar de um governo sobre todos, que o governo não deveria ser alijado. E ele continua dizendo, em resumo, a fé democrática é esta, as coisas mais tremendamente importantes, que foi o que o puxou, devem ser deixadas para os próprios homens ordinários. A união dos sexos, a criação dos filhos, as leis de Estado. Isso é democracia, e nisso eu sempre acreditei. Massa.
Rodrigão, você falando aí, cara, eu fiquei pensando, né? A que ponto chegamos, né? 113 anos depois, cara, além da gente ter uma tendência a procurar maus líderes, né? A democracia tem falhado muitas vezes enfim, por várias ciladas aí democráticas. Mas hoje eu acho assim, é só um parênteses aqui, né? Não é tema do livro, mas hoje eu acho que a gente está entrando numa era até mais sinistra ainda, de que, de certa forma, a nossa vida, não necessariamente política, né, na gestão do bem comum e tal, da justiça e da sociedade em si, mas em várias outras esferas a gente está sendo governado por algoritmos, né? Então, assim, será que não chega esse dia, né, que até a nossa democracia não vai ser gerida por um supercomputador, né? Tem vários livros de ficção que falam sobre isso, né? Várias distopias, mas é quase que uma tendência humana de abrir mão disso que ele fala, que é tão natural, né? É tão humano isso, de os humanos governarem sobre si mesmos, né? Seja cuidando do seu corpo, assoando seu nariz, ou gerindo as coisas do dia a dia, como você mencionou aí. E a gente tem essa tendência, cara, de partir para um rumo tão inovador, e aí já puxando o gancho para o parágrafo que segue, né, onde ele faz o contraste entre democracia e tradição, que a gente daqui a pouco vai estar aceitando uma inteligência artificial, um algoritmo aí para conduzir a nossa vida política, econômica e etc. Né? Eu acho que essa é basicamente uma distopia da realidade, né? Imagina que você está propondo que alguém ou algo construído por nós possa ser melhor do que nós mesmos. Né? Alguma, enfim, inteligência artificial gerida por algoritmos, como você colocou. Mas eu acho que o que tem, de fato, solapado a democracia, e mais até do que essa terceirização, seja de fato a segmentação. Se pensarmos como povo, como tribo, como conglomerado humano, né, e aí na linha do que ele está falando, o que a gente deveria buscar era o bem comum. Mas a democracia não tem sido usada como ferramenta da busca do bem comum, mas sim do bem daqueles que pensam como eu penso. Ou seja, na verdade como se fôssemos, em vez de um povo governando para o bem de si mesmo, um proselitismo faccioso que nos separa e tenta nos agregar a partir dos nossos egoísmos. Então, quais são suas paixões egoístas? O que você gosta de fazer? O que você gosta de pensar? Qual é a maneira sua de refletir? Ah, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Beleza. Então, vamos procurar aqueles que são a sua imagem e semelhança para que a gente possa juntar mais pessoas iguais a essa e, de repente, a gente vai tentar dizimar, diminuir ou sobrepujar todos aqueles que pensam diferente de nós, porque a gente quer algo para nós mesmos. E talvez quando a gente conseguir chegar ao poder, a gente vai descobrir que, em vez de ser o comum, a gente vai descobrir as diferenças entre nós mesmos. E aí, novamente, vamos nos segmentar e procurar isso cada vez mais. Eu vi que o Murilo levantou a mão. Murilo, seja bem-vindo para participar conosco. Abra sua câmera, dê o seu sorrisão alegre. Eu sei que o Hugo que é o mediador, mas eu roubei a sua fala, Hugão. Mas... Fique à vontade. Vai lá, Murilão. Então, tamo junto, cara. Só precisa ligar o áudio, Murilo. Soubesse eu que ia ter que ligar a câmera, eu tinha até me vestido um pouco melhor. Boa noite, pessoal. Que você está falando a respeito dessa discussão, é muito interessante porque ela lateralmente ela tem a ver até com o meu trabalho, né, com o que a gente trabalha lá no Tribunal Superior Eleitoral. E eu me ligo bastante nesse tipo de notícia, sabe? Semana passada não, 3 de outubro, depois isso repercutiu muito, uma funcionária do Facebook, ela denunciou que a campanha, aliás, que a companhia que ela trabalhava estava engajada na traição da democracia. Por quê? Porque ela, assim, a gente já sabe disso, vocês já comentaram também, mas a nossa democracia hoje, ela vem sendo paulatinamente influenciada pelas redes sociais, né?
A gente pensa que a gente comanda as redes sociais, é um espaço para nós nos manifestarmos, mas se vende muito mais coisas para a gente do que a gente produz, por mais que muitas pessoas sejam bastante engajadas nas redes sociais. E aí ela é uma servidora de alto escalão do Facebook, Frances Haugen, não sei como é a pronúncia do nome dela, mas ela falou das práticas do Facebook em relação à eleição e a manipulação não a manipulação da eleição, mas a manipulação das pessoas. E aí fica claro, depois eu vou colocar no grupo, mas por que eu estou falando isso? Porque ela disse o seguinte, que a companhia dela, o Facebook, sempre prioriza o retorno financeiro à democracia, às práticas de segurança. Então, ela diz que, a respeito especificamente da invasão do Capitólio, que houve nos Estados Unidos, ela falou que, tão logo passou a eleição, eles derrubaram todas as proteções de vinculação de fake news, de teorias da conspiração, logo após a eleição. O que isso ocasionou? Toda aquelas informações que estavam represadas para a eleição, que eles conseguiram barrar, foram liberadas. E com certa razão, ela disse que isso tem um papel importantíssimo no fomento dessas manifestações antidemocráticas que aconteceram nos Estados Unidos. E isso não é uma realidade distante para a gente, né? A gente vive atualmente numa situação muito parecida. E o Facebook se coloca como um aliado da justiça eleitoral, da democracia. Só que não é assim, porque ele não é feito para isso. Ele é feito para reverberar o que dá engajamento. Então, eles não têm nenhum compromisso. E é uma empresa, e eles não têm nenhum compromisso com outra coisa que não seja gerar engajamento, gerar participação na rede social deles. Então, assim, me parece inexorável que nós estamos caminhando, sim, para que a inteligência artificial e os algoritmos tenham a palavra final, a mais importante voz na nossa democracia e nos nossos sistemas. Isso já se fez sentir na última eleição. A gente que usa as redes sociais pelos mais variados motivos já vê atualmente, e a tendência é eles ficarem mais inteligentes, mais espertos, mais apurados nesse trabalho. Eu vi um comentário sobre o algoritmo e sobre a inteligência artificial que me deixou bastante assustado e que faz muito sentido. Que esses algoritmos das redes sociais, a inteligência artificial, ela funciona como um psicopata. Você vai dizer, psicopata, faça isso. Faça coloque essas pessoas 24 horas engajadas num determinado tema. Ele vai fazer de maneira perfeita e ele vai fazer sem nenhuma ética. Ele vai fazer da maneira mais eficaz para conseguir o resultado. Vai pensar e vai usar o que ele tiver a dispor para colocar as pessoas 100% do tempo. Então, me deixou bastante assustado essa ideia, e que me parece bastante real, é que ele age como um psicopata. Ele vai fazer o que tiver que fazer para chegar ao fim dele, sem escrúpulos. Porque a inteligência artificial ela é programada para cumprir a meta dela. Então, eu acho que a gente, infelizmente, esse barco já partiu do porto, como gostam de dizer os americanos, e a gente está em maus lençóis. Muito, muito bom o seu comentário, muito pertinente. Tirando o final, né, que a gente está em maus lençóis. Cara, é muito sério isso aí que você trouxe. E aí eu vou tentar fazer uma ponte aqui, Rodrigão, e aí você destrincha, cara, que você tá com o livro na palma da mão e na ponta da língua. Que realmente, um ponto que ele cita como fundamental à democracia e que os modernos estariam perdendo de vista seria a tradição. Ele coloca assim, que ele queria entender onde as pessoas foram buscar a ideia de que, de alguma forma, a democracia se opõe à tradição. Para ele, a democracia é simplesmente a tradição, na verdade, a democracia continuada. Ele não está falando aqui de conservadorismo, ele está falando de tradição, que são as vozes daqueles que já se foram, né, que foram antes de nós e viveram, né, vidas completas e viveram experiências, foram construindo a experiência humana. E aí ele coloca assim que numa aldeia, numa tribo, numa comunidade, numa sociedade, você tem as tradições que geralmente representam o equilíbrio das vozes de todos ali, né, todas as pessoas de uma certa aldeia. E aquele que apela com alguma ideia
longa e diferente, geralmente é um só, né? Aquele é o louco que escreve livros, né? Geralmente quem escreve livros é louco, é o que ele diz aqui. Mas não no sentido pejorativo da palavra, porém, hoje, mais do que os críticos, né, da tradição, talvez, nós temos aí o que você mencionou, né, Murilo? Que você tem muitas vozes, né, dissonantes ou não, atuando aí no espaço das redes sociais, das mídias e tal, impulsionados por algoritmos e tentam manifestar uma vontade, só que essa vontade está sendo controlada, né? Enfim, é uma engrenagem muito sofisticada. Mas voltando ao que Chesterton fala, Rodrigão, aqui que ele começa a construir também o argumento dele para apresentar a filosofia que ele possui baseada na ética da Ufolândia, né? Que é para poder explicar esse pequeno conflito que os modernos têm entre tradição e democracia. O que você tem a falar aí para a gente mais sobre esse ponto? Eu vou começar dizendo que isso me marcou profundamente. Foi uma das coisas que difíceis de deglutir do capítulo, mas era aquelas coisas que você vai lendo e discutindo internamente com ela e dando razão ao escritor e tentando, de alguma forma, mentalmente, criar espaço para não. Mas ele começa dizendo, olha, há uma coisa que nunca consegui entender desde a minha juventude. Nunca consegui entender onde as pessoas foram buscar a ideia de que democracia, de algum modo, se opunha à tradição. Ou seja, como se a democracia por si só fosse uma revelação de novidades e não a repetição exata de que um povo deve buscar o seu bem e tomar decisões em prol da coletividade e não das individualidades. E ele vai destrinchando esse entendimento sobre a tradição, até dizer, de uma maneira poética demais, né, dizer assim, que a tradição pode ser definida como uma extensão dos direitos civis. Tradição significa dar votos à mais obscura de todas as classes, os nossos antepassados. A tradição é a democracia dos mortos. É forte isso, né? Primeiro ele constrói o argumento de que a democracia é o senso comum, que a democracia, na verdade, é a coisa dos homens ordinários e que deve ser dos homens ordinários por tratar do que é comum a todos. E aí depois ele agrega esse conceito de democracia sendo dada pelos comuns, estendendo os comuns não apenas àqueles que hoje, por acaso, estão vivos, desprezando os bilhares de humanos que viveram antes de nós. Ou seja, a real democracia deve considerar também os votos de todos esses que hoje já moram em tumbas e lápides. É sensacional essa abordagem dele sobre a tradição. Caramba, muito legal, Rodrigo. Pô, muito legal. E aí ele me fez pensar, cara, pegando já o bonde que você falou aí, de aproveitar o voto dos que já se foram, né? Que tiveram tempo suficiente para pensar em coisas que a gente não pensou. Porque... E detalhe, desculpa te interromper, mas não só tiveram tempo a pensar, como são maioria, que é um argumento que ele não põe no livro, né? Mas que corrobora com a tese. Ou seja, não só qualquer humanidade que venha, né, após deveria considerar a tradição ou a democracia como tradição, mas deveria considerar mais ainda que os anteriores são maioria nessa votação. Realmente, é verdade. Eu não botei esse argumento, ele é bem... Apesar de que ele mesmo faz uma colocação, né, ainda assim, sobre a democracia, sem a tradição não funcionaria, né? Sem a tradição, porque o Murilo trouxe uma ilustração não, né? Ele trouxe um fato, cara. Um fato. Está alguns anos nos acompanhando e mostra exatamente isso, que nós estamos perdendo o legado da tradição dentro do ambiente democrático, né? Então, assim, não importa o rumo que o mundo tomou até agora, nós já somos modernos e revolucionários o suficiente para fazer tudo diferente, né? Isso é perigoso de várias formas, enfim. Cara, é muito legal saber que tudo isso que a gente está discutindo é só o preâmbulo do capítulo, é só a introdução, né? E bem lá no início ele fala sobre a arrogância da oligarquia, e aí eu vou fazer um outro parênteses, eu acompanho muito canais de YouTube e tal, mais modernos,
moderno, de política, inclusive a galera do anarcocapitalismo, que tem crescido bastante entre os jovens, né? Eu já tenho alunos anarcocapitalistas que leem von Mises e tal, e eles acreditam que a ideia não é de toda ruim, né? Tem vários pontos que dá para se aproveitar, mas a ideia final é acabar com o Estado e que as pessoas se organizem exatamente como você falou, se segregando o máximo possível, né? Então, se eu quero uma escola que ensine XY para o meu filho, eu vou me juntar com quem também quer, nós vamos pagar esses serviços e não vamos pagar impostos para que outras pessoas construam escolas que ensinem ABCD. Eu não vou compactuar com isso, né? Então, assim, é uma ideia que cresce, né, na mente de muita gente, argumentada até por homens adultos aí, e acaba que, se nós formos olhar com essa mesma visão do Chesterton, ela vai contra tudo que a gente herdou de humano, né, da humanidade aí, da tradição durante esses séculos, né. Mas, eu estou falando isso só para dizer que a oligarquia, a plutocracia, ela se veste de várias formas, né, e até mesmo dentro dos nossos ambientes de fé e da religião cristã, não vem ao caso aqui, mas fica aí a minha observação. Eu ia puxar ainda, Hugo, ainda, né, nesse fio que você puxou da tradição, acho que é um parágrafo dele aqui, deixa eu ver se assim, ele diz o seguinte, eu, de qualquer modo, não consigo separar as duas ideias da democracia e da tradição. Parece-me evidente que são a mesma ideia. Teremos os mortos nos nossos conselhos. E aí ele faz uma brincadeira, né? Os antigos gregos votavam com pedras. Nossos conselhos votarão com pedras tumulares. E tudo muito regular e oficial, pois a maioria das pedras tumulares, como a maioria das cédulas de votação, é marcada com uma cruz, né? Lembrando aí do tempo do voto impresso, Murilão, e que, né, nessa herança cristã, os votos impressos marcados com uma cruz. Mas ainda falando sobre esses votos que os antigos têm, e aí faço um paralelo também com o estudo que a gente tem feito todo domingo. Pode fazer propaganda, Hugo, ou Adriano, sobre o nosso domingo também? Vou fazer. Você vai encontrar também disponível aqui no canal nossas pregações de domingo. E a gente está estudando Hebreus. E ainda não chegamos no capítulo 12, mas vamos chegar nele. E ele abre com um texto maravilhoso, que é o versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Numa primeira leitura, essa nuvem de testemunhas são as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que convivemos no trabalho, na família, enfim, escola e nas diversas atividades que temos. Mas, entendendo que a gente acabou de ler no capítulo 11 do próprio Hebreus, que fala dessas testemunhas que morreram pela fé e que tiveram diversas atitudes, né, a partir da fé que os movia, entendemos que as testemunhas que nos rodeiam são esses que já morreram e já venceram nessas batalhas. Então, de novo, né, falando sobre democracia e tradição, lembrando e identificando na tradição a democracia dos mortos. É uma figura singular esse Chesterton mesmo. Cara, agora... Eu vou te falar, vou te perguntar um negócio, Rodrigo. Depois desses tópicos aí, dessa discussão breve que a gente teve, antes de passar para o próximo ato, vamos chamar assim, né? A gente estava numa cena, vamos para... Agora eu acho que a gente vai mudar de cena, na verdade. Mas antes disso, cara, como que ficam as nossas tendências progressistas aí diante desse diálogo com a democracia e a tradição apresentados por Chesterton? Como conciliar tudo isso aí? Agora, eu não sei se você fez rascunho, mas eu queria saber, cara, a sua opinião. Como eu disse antes, foi a parte da minha briga com ele e da minha explosão. Na verdade, é entender com humildade. Eu acho que esse talvez seja o convite. O convite da tradição é um convite à humildade. Você perceber que, como Hebreus disse, como ele está sugerindo, existem milhares de pessoas que pensaram, construíram junto histórias, né? A gente vai estudar sobre as fábulas, que construíram junto senso de ética, para que a gente agora, a partir de um ponto iluminado, perceba, descobrir
a fórmula do universo, de fato, faz com que a gente olhe para o progressismo com um passo atrás. Na verdade, ele tenta ser progressista, e ele vai dizer isso, né? Assim, olha, eu tentei descobrir a teologia perfeita, e quando dei o último retoque, descobri a ortodoxia que sempre existiu há 2000 anos. Então, na verdade, é um pouco disso que fala o próprio livro. Mas eu sei que você me provocou, vou dar espaço para o Murilo, porque você tem algo a falar sobre o tema e eu quero ouvir. Mas, Murilo, você primeiro. Não, porque esse texto me remeteu a um outro que eu li, até um livro que eu já comentei sobre ele, do Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida. Ariel tá lembrando que a gente até te deu e tu nunca leu. Mas eu achei. A regra 5 fala assim, regras para a vida, né? Ele diz que são regras para uma vida melhor. O título do capítulo é Não deixe que seus filhos façam algo que você... não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. É o título. Bem agressivo. Mas aqui, ele faz uma remissão, eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo, que vocês explicaram tão bem. Olha só. É pequenininho o trecho. Aprendemos a viver juntos e a organizar nossas sociedades complexas de forma lenta e gradual, durante longos períodos, e não entendemos com suficiente exatidão por que o que estamos fazendo dá certo. Sendo assim, alterar descuidadamente nosso modo de ser social em nome de algum lema, diversidade é o que me vem à cabeça, ideológico ou ideológico, terá maiores chances de criar mais problemas do que coisas boas, considerando o sofrimento que até as pequenas revoluções geralmente produzem. Aí ele dá um exemplo. Será que foi mesmo uma boa ideia, por exemplo, liberar as leis do divórcio tão drasticamente nos anos 60? Não fica claro para mim se as crianças que tiveram suas vidas desestabilizadas pela liberdade hipotética introduzida por essa tentativa de liberalização diriam que sim. O horror e o terror espreitam atrás dos muros erigidos tão sabiamente por nossos ancestrais. Nós os derrubamos por nossa conta e risco. Patinamos inconscientemente sobre gelo fino, tendo águas geladas e profundas abaixo, onde monstros inimagináveis espreitam. Eu gostei muito dessa passagem do texto, porque isso tem muito a ver com esses movimentos de avanço e de retrocesso. A gente, às vezes, o que eu sinto é que as pessoas e todos nós estamos um pouco perdidos nesses movimentos, e ele alerta para os perigos de, sem uma grande reflexão, sair mudando algumas, seja para liberar, seja numa visão liberal, seja numa visão mais conservadora, mas que as coisas existem, basicamente, que as coisas existem por um bom motivo. E a gente tinha que primeiro entender esses bons motivos para depois conseguir dar passos seguros à frente ou ao lado, enfim. Muito legal, Murilo. Eu acho que soma o que o Chesterton falou aqui, de alguma forma, e a gente trouxe. E, poxa, já que a gente trouxe essa pauta, né, da tradição, a gente o Chesterton não se coloca aqui como conservador. Na verdade, ele tinha uma grande crítica, né? E ele se considerava, inclusive, ele criou toda uma argumentação em favor do distributivismo, ou distributismo, né? Que foi uma leitura que ele fez junto com um outro autor, que eu esqueci o nome, o sobrenome acho que era Belloc, e eles falavam muito sobre essa crise que se vivia entre o mundo liberal, né? Que tentava excluir o pobre de uma forma mais quase que ancestral, né, que não tinha responsabilidade, e o socialismo estava em ascensão na época e tal. E ele traz uma leitura distributivista dizendo que todos os homens deveriam ter acesso à terra, por exemplo, condições de produzir, né, todas as famílias deveriam ser capazes de se autossustentar. E é legal ele falar isso porque ele tinha um ranço, vou usar essa palavra, provavelmente ele não sabia nem o que era ranço, mas ele tinha um ranço, uma ojeriza às grandes corporações, né, que o capitalismo promovia. Então ele não era um capitalista e não gostava da ideia de que tudo que era feito dentro dos ambientes familiares, dentro de que poderia ser feito pelas pequenas indústrias, fosse totalmente entregue às grandes corporações e tal. Tem muita coisa que ele fala sobre isso, eu não vou aprofundar, tem críticas ao pensamento dele, mas basicamente eu trouxe esse ponto porque ele traz isso no capítulo
num parágrafo aqui do capítulo, dizendo assim que ele sempre foi muito mais inclinado a crer na multidão do povo trabalhador do que a crer naquela classe especial e complicada de literatos a qual pertenço. Cara, e se a gente está falando de progressismo, né, eu acompanho bastante canais de esquerda e progressistas, e eu vejo que há uma crise hoje na esquerda brasileira que é essa, né? O povo que está na favela, o povo trabalhador, o povo que está sofrendo, ele não é ouvido, né? Existe uma discussão acadêmica, existe a galera da ciranda, né? E a galera com costuma zoar isso, né? Os cirandeiros, a galera do Leblon, que os socialistas de iPhone, que querem discutir os rumos da pobreza no país, enquanto o povo trabalhador não tem tempo nem de pensar em qual método contraceptivo dá certo para não ter o 10º filho, né, o 8º filho e tal. E há um distanciamento da realidade, e é quase que uma sina de que quem pense, seja o liberalismo, conservadorismo, e quem pense progressismo e outros caminhos, acabem sendo as pessoas que têm a fatia intelectual do trabalho, né? E não o trabalho em si e tal. E aí, Rodrigo, falando de o que eu teria a dizer sobre essa questão da tradição, eu fico encucado, cara, com o Chesterton, porque eu tenho certeza de que quando ele falava de tradição, eu acho que ele não se remetia apenas à tradição judaico-cristã, né? Da cultura em qual ele estava inserido, ou à tradição da igreja, até porque para o cara que fala tanto de fantasia, de fadas e de contos, provavelmente a sabedoria do povo celta, né, que é o povo ancestral dos ingleses, daquele povo lá, a sabedoria talvez presente nos contos, uma sabedoria que talvez nem na Bíblia se encontre, né? Quando o cara fala de bruxa, de feiticeira, de morcegos e castelos assombrados, ele não está tirando isso da Bíblia, né? Ele está tirando isso de outras tradições, de outros discursos aí. E talvez esse é um ponto que a gente precisa de reaprender, né? Quando você fala de gnomo, de troll, Sem dar spoiler, eu só posso dizer para você, aguarde os próximos capítulos. Mas pode continuar nessa sua expectativa. Ela será desvendada nos próximos capítulos. Da Sim. conexão que ele faz a partir disso, e vai ser bem interessante. Massa, cara. Eu, como já li há muitos anos, até me esqueci, então vai ser ótimo ler. E onde eu queria chegar? Que hoje a gente também teria muito a aprender com outras tradições, né? Por exemplo, não estou falando só da tradição eurocêntrica ocidental, mas, por exemplo, a tradição afro-brasileira, né? A tradição indígena, que, por exemplo, em certas relações, como a relação do homem com a natureza, a gente tem muito, mas muito a aprender mesmo com a tradição indígena, né? Sem dúvida, porque a nossa cultura industrial, fruto da Revolução Industrial, é de que não se deve consideração e respeito nenhum ao relógio circadiano, né? Ao relógio biológico, ao sol, ao horário do dia. A gente tem um horário das fábricas e elas é que mandam no mundo, e olha o que está acontecendo. Talvez um pouquinho dessa tradição indígena, né? Eu lembro muito de uma palavra, Ubuntu, né? Que é um termo africano, que é referente à vida em comunidade, né? Que é uma tribo na África poderia ser capaz de todos cuidarem e criarem uma criança. Né? Eu acho que é um pensamento muito cristão, né? Talvez as comunidades primitivas tinham muito mais isso do que nós temos hoje. Então, assim, são pequenas tradições que se diluíram porque a gente também tem tendências a idolatrar a tradição. Por isso tem que ter cuidado, igual o Murilo falou, entre esse equilíbrio do avanço, do retrocesso, da tradição, do progresso, enfim. É um papo, é outro capítulo aí. Tem uma frase que ele põe aqui, ainda nesse sentido que você colocou, né? Que ele diz assim, na continuidade do texto, né? Você comentou, sempre fui mais inclinado a crer na multidão do povo trabalhador do que a crer na classe especial e complicada de literatos a qual eu pertenço. E aí ele continua dizendo assim, para mim as fantasias e preconceitos de quem vê a vida de dentro são até preferíveis. Então, ó, para mim, as fantasias e preconceitos de quem vê a vida de dentro são preferíveis, é forte isso, né? São até as mais claras demonstrações de quem vê a vida de fora. A gente cai naquela percepção, né? Que se tem hoje, enfim, talvez fique mais claro, né? Do jargão conhecido como lugar de fala, né? Mas, olha, será que eu, né? E não vou falar do pessoal do Leblon, não, vou falar eu como servidor público em Brasília, concursado, como somos aqui, acredito que quase todos, que
que estamos aqui discutindo a partir de que ponto, né? E aí é o que ele joga, ele escancara essa nossa desconexão com os assuntos que estamos tratando, né? E às vezes a gente faz isso com cristianismo, com teologia também. Não é nesse capítulo, mas em outro que ele vai falar, olha, vocês ficam aí discutindo sobre como é que a herança cristã chegou até nós, como o texto bíblico que nós temos chegou até nós, como os credos apostólicos foram sendo transformados e chegaram até nós, e esquecemos de discutir o credo apostólico que está sendo esquecido por nós. Ficamos nos apegando, ou tentando teorizar a partir de como, enfim, das diversas influências ao longo do tempo, mas o essencial, que é o credo em si, ou seja, aquilo que deveria guiar nossa vida, tem sendo renegado. E aí eu termino essa fala com uma chamada que ele dá, dizendo assim, olha, desde que a inteligência seja inteligência materna, ela pode cometer as loucuras que quiser. Eu achei essa frase sensacional. Por quê? Porque a mãe se move para o outro. A mãe não se move para si, né? Normalmente, quem se doa, quem se dá, quem enfim, empresta e literalmente por 9 meses a própria vida ao outro, é a mãe no ensaio do que ela vai fazer para o resto da vida. Então ele diz, olha, prefiro a loucura, a insanidade da inteligência materna do que talvez a inteligência racional de quem vê de fora. Achei sensacional. E encerrando esse tópico introdutório ainda, né? É terrível a gente estar falando de introdução. Eu falei que era eu falei. Mas, enfim, a gente ainda falando desse tópico introdutório sobre democracia. Eu assisti essa semana aquele filme, né? Como é que é? Eu estou aqui com um texto em inglês, Judas and the Black Messiah, mas acho que é Judas e o Messias Negro, enfim, deve ser simples assim. Não sei se você assistiu já, ou se outros assistiram, mas ele retrata a história do Fred Hampton, que é esse jovem que lidera o Partido dos Panteras Negras em Chicago, nos anos 60, e, enfim, contém spoiler, eu vou avisar. Então, não sei se a gente vai ter a opção da pessoa adiantar depois, o Adriano, mas o filme, enfim, ele retrata a história desse jovem Fred Hampton, que aos 21 anos é eleito, enfim, ele lidera o movimento dos Panteras Negras, e o sonho dele é fazer com que os comuns possam governar. Então, o senso dele de democracia é muito forte, e ele começa a buscar aqueles que, teoricamente, estão segmentados, né? Então, ele vai atrás de outros grupos, no filme mostram outros grupos, como acho que eles chamam de Crowns, que eram uma outra liderança negra na cidade, e que se apoiava nas armas. Os Panteras Negras, apesar de serem, né, conhecidos por alguns movimentos que foram mais violentos, eles são tratados ou considerados, a relevância deles se torna também pelo movimento social que eles fazem. Então, ele fala assim, olha, a nossa primeira busca é dar comida, depois nós vamos dar saúde, e depois nós vamos dar conhecimento, escola, educação. Então, depois que a gente der o básico, que é a alimentação, a pessoa já não passar a necessidade da alimentação. Depois que a gente der saúde, ou seja, as pessoas conseguem conviver, a gente vai dar educação, porque isso vai gerar trabalho e emprego. E aí, a gente não vai precisar ficar discutindo classe social, porque as pessoas serão dignificadas por si mesmas. E aí ele fala, nós temos que lutar pelo povo. E aí ele vai atrás desse outro grupo, ele vai atrás de um grupo de latino-americanos, né, que estão morando lá, porto-riquenhos, enfim, na cidade de Chicago, e é claro, como disse que tinha spoiler, ele morre assassinado mais uma vez. Por quê? Porque a gente não tolera esse tipo de coisa. E alguém que propõe pontes é odiado. Alguém que propõe o bem comum é escanteado. Por quê? Porque nós queremos aqueles que lutam pelos nossos interesses, nossos egoístas, né? Na verdade, aqueles que lutam pelos meus interesses. Eu quero que seja eleito aquele que defende o que eu quero e não o que nós deveríamos querer como sociedade.
e a gente perde muito disso na caminhada. Mas vamos avançar, né, Hugo? Eu falei que a gente fala aqui bastante. Vamos avançar. Qualquer coisa a gente faz a parte 2, você falando isso daí e tudo, me fez pensar, né, que, de certa forma, nós também temos essa tradição, né? A tradição negativa. Tem a tradição positiva e a tradição negativa, que é de destruir o diferente ou que tenta fazer o bem, né, dessa forma, desde os exemplos bíblicos, né? A gente vê que os homens e mulheres de Deus na Bíblia chegavam em algum lugar em que eles faziam algo muito diferente. Aí a gente tem Cristo, que veio quebrar a tradição, né, negativa e morreu à custa dela. E eu tinha citado uma palavra aqui, né, de origem africana, que é Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos, né, que tem a ver com essa ideia da solidariedade, de cuidar um dos outros, de ter humanidade. E nós somos uma nação tão mestiça e tão carregada de influência africana, mas essa tradição não entrou, né? Por que será, né? É interessante pensar por que essa tradição, esses elementos da tradição africana ou indígena e tal. E ele fala muito da tradição popular, aí eu já vou tentar puxar o bonde aqui, porque ele fala que aprendeu muito com a tradição popular e que ele precisa de organizar um pensamento ali, né? Uma visão geral das coisas ali, uma posição geral, e ele não tinha como fazer isso sem fazer esse apelo ao que ele entende como democracia e tradição, e aí uma dessas linhas aí do argumento dele passa por isso, que ele aprendeu sem saber, com a tradição popular e com, enfim, com as descobertas que ele foi fazendo, e ele acabou no final descobrindo que já tinha tudo sido descoberto antes dele, né, que era o cristianismo, e que ele foi organizando as ideias e as percepções, e no final tudo já estava às claras, e ele só foi descobrir depois que era a fé cristã. E você já está nessa também, Rodrigo? Já vamos falar sobre isso? Não, vamos lá, vamos lá. Eu vou começar lendo o parágrafo em que ele diz, né? Minha primeira e última filosofia, aquela na qual acredito com certeza absoluta, palavras do Chesterton no livro, eu aprendi na creche. Geralmente, a aprendi de uma babá, isto é, daquela solene sacerdotisa, ao mesmo tempo da democracia e da tradição. Cara, ele escreve de uma maneira muito sensacional, né? Ele chama babá de sacerdotisa, olha que louco, eu vou repetir. Eu aprendi na creche. Geralmente aprendi de uma babá, isto é, daquela solene sacerdotisa ao mesmo tempo da democracia e da tradição indicada pelos astros. Aquilo em que eu mais acreditava naquela época, ou seja, na infância, aquilo em que eu mais acredito atualmente são as coisas que chamamos de contos de fadas. E aí a gente entra no tema da Elfolândia. Eles me parecem inteiramente razoáveis. Não são fantasias. Comparadas com eles, outras coisas são fantásticas. Comparados com eles, a religião e o racionalismo, olha a crítica, são ambos anormais. Embora a religião esteja anormalmente certa e o racionalismo anormalmente errado. Ou seja, ele tem posição. O país das fadas nada mais é do que o país ensolarado do bom senso. Não é a terra que julga o céu, mas o céu que julga a terra. Assim, para mim, pelo menos, não era a terra que criticava a Elfolândia, mas a Elfolândia que criticava a terra. Conheci o pé de feijão mágico antes de provar o feijão. Tive certeza sobre o homem na lua antes de ter certeza sobre a lua. Isso está em harmonia com a tradição popular. Os obscuros poetas modernos são naturalistas e falam de arbustos e riachos, mas os cantores dos poemas épicos e fábulas da antiguidade eram sobrenaturalistas. Olha que trocadilho, né? Eram sobrenaturalistas e falavam dos deuses dos riachos e dos arbustos. E isso que os modernos querem dizer quando afirmam que os antigos não apreciavam a natureza porque diziam que ela era divina. Olha que loucura. As antigas babás não falavam às crianças sobre a relva, mas sobre as fadas que dançam sobre a relva. E os antigos gregos não conseguiam ver as árvores devido às dríades. E o que eram as dríades, senão as deusas de cada árvore? E aí se acreditava na mitologia grega que essas dríades, na verdade, nasciam com uma árvore. E que quando você cortava uma árvore, você estava matando uma deusa. Que senso de apego da harmonia com o todo, né? Não uma ecologia racional, mas uma ecologia que vem de uma tradição
que para proteção da própria natureza, enfim, e da vida daquela comunidade, acreditava nas dríades, ou seja, em deusas associadas, e aí o papel do feminino, né? Sempre uma deusa associada ao que é belo. Isso pode até ser machista, mas que é belo é. Muito legal, Rodrigão. Cara, esse capítulo aí, pô, você podia continuar lendo e explicando aí. Até porque aqui começa, né, a defesa dele dessa ética, que traz um monte de lições, eu não vou nem demorar aqui, que é não só, né, eu não vou demorar falando que eu quero te ouvir, que é não só fruto das ideias dele, né, acerca dessa ética, mas assim, nós mesmos, eu mesmo fui fazendo umas reflexões, né, eu aprendi muito, cara, com esse conto de fadas no olhar moderno, né, que está nos desenhos animados, né, nos filmes, nas séries, né, o novo mito que a gente tem aí dos filmes de herói, apesar de ser tudo muito diferente, mas é tudo muito parecido, né? Você tem lá os semideuses do Olimpo, que há 2000 anos os gregos já falavam deles, mas a maioria dos desenhos de ação que as crianças assistem tem essa mesma função, né? Tem um anime, um desenho que eu comecei a assistir, talvez só os filhos de vocês conheçam, é o One Piece, que é de um garoto que está no barco pirata e ele é de borracha, ele comeu uma fruta, a Akuma no Mi, e ele ganhou poderes de ser de borracha e tal. Parece é um besterol, mas todo episódio tem uma grande lição ali de moral, de amizade, de companheirismo, de parceria e tal, e que você não conseguiria ensinar uma criança ou um adolescente que assiste esse anime aí, explicando, né, dentro do rol das virtudes cristãs, qual que ele tem que cultivar, as definições conceituais da coragem, do sacrifício, do altruísmo, né? Tem muitos episódios lá que às vezes um ou outro personagem se entrega para salvar o outro, e aí você acha que ele vai morrer, aí ele morre, aí você vê uma pessoa que era toda gananciosa, era um vilão, e ele vai lá e se arrepende, muda de vida, aí entra de novo na aventura com esses novos piratas. Eles não são nem piratas, né? Acaba que o povo acha que eles são piratas, mas eles não são, eles são julgados como, enfim. Estou trazendo um exemplo bem infantil, mas que homens adultos assistem também, né? Porque eu uso muito essa ponte para dialogar com meus alunos, né? Então, assim, eles não sabem mais dos contos de fada aí, do Jack Matador de Gigantes, nem talvez dos contos dos irmãos Grimm, mas meus alunos sabem do One Piece. E é muito interessante que, para poder pensar nesse caminho do Chesterton, cara, tem que fazer algo que você falou aí, né, cara? Tem que ter humildade diante dessas questões, né? E, assim, é muita humildade você parar e assistir um desenho, gastar seu tempo com isso, assim como é humildade você reconhecer que nos contos de fadas há sabedoria, né? Então eu vejo o Chesterton aqui dando uma lição de humildade. Acho que como é que eu vou dizer, essa forma dele abordar e de começar a falar sobre esse mundo da fantasia e fazer a comparação, porque ele brinca com 3 cenários, né? Ele está brincando com um cenário intelectual, racional, ele está brincando com um cenário mítico, mágico, e ele está mexendo com um cenário religioso. E ele fica com essas 3 bolinhas assim equilibrando de uma maneira que pelo menos faz meu cérebro ferver. E aí ele começa dizendo aqui, ó, mas aqui trato da ética e da filosofia que resultam de uma dieta de conto de fadas. Olha que louco. Ele fala o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, esqueçam os tratados éticos e filosóficos, sociológicos, e vamos partir para leitura simplesmente de contos de fada, e vamos tirar, a partir dessa dieta de contos de fadas, a filosofia e a ética que resultam deles. E aí, por isso, o título do capítulo é A Ética da Elfolândia. Se eu estivesse descrevendo em detalhes, poderia notar muitos princípios nobres e sadios que deles derivam. A lição cavalheiresca de Jack, o matador de gigantes, dizendo que os gigantes deveriam ser mortos por serem gigantescos, e uma revolta viril contra o orgulho como tal. Né? Ele busca, né, como já disse, o Hugo puxou a história de Jack, né, o matador de gigantes, assim, na fábula lá do João e o pé de feijão. Pois o rebelde, olha a frase do Chesterton, é mais antigo do que todos os reinos. Não é sensacional? Porque o reino deriva da necessidade organizacional da coletividade. Mas a rebeldia
nasce antes do senso de coletividade, porque talvez aqui numa remissão até o próprio Éden, né? E desse pecado original, ou quiçá antes ao próprio a própria queda do diabo em sua rebeldia no céu. Mas ele continua. E os jacobinos têm mais tradição que os jacobitas. E aí eu confesso, tive que buscar, porque eu falei, opa, do que ele está falando aqui? Bom, jacobinos, uma citação à Revolução Francesa, dos jacobinos e de girondinos, jacobinos, e aí é muito interessante a história, que era esse partido que foi na parte da Revolução Francesa, né? Da segunda parte, daquela mais brutal, que mata todo mundo. E os jacobinos eram formados assim por burgueses. Na verdade, a história retrata a fundação dos jacobinos como a partir de uma loja maçônica que se reunia num clube, e o clube se chamava Jaquet, ou Jacó, enfim, né, de Tiago também, né, no francês, e aí por isso o nome dele Jacobinos. Mas ele diz que os jacobinos têm mais tradição do que os jacobitas. E aí, aí a minha confusão, né? Falei, jacobinos e jacobitas são, faz parte da história inglesa. E aí foi uma revolta, enfim, que também foi apagada a custo de muito sangue, de um grupo de pessoas chamados jacobitas que queriam levar ao poder um rei. E isso em torno de 1600 e alguma coisa. Então, ele está dizendo que apesar dos jacobitas terem acontecido antes dos jacobinos, os jacobinos têm mais tradição do que os jacobitas. Por quê? Porque são os jacobinos, enfim, nessa Revolução Francesa, que continuam habitando nas diversas democracias e nas diversas comunidades, né, erigidas ao longo do tempo. Enfim, eu vou continuar lendo, porque, enfim, como eu falei, né, para cada parágrafo é um mergulho. E aí ele começa a fazer paralelos, né, daquelas 3 bolas. Primeiro ele pegou a bola da fantasia e brincou com a da política vivida aí nos séculos anteriores a ele, né? Tanto a Revolução Francesa quanto nessa história da consumação das casas inglesas da monarquia. E agora ele vai brincar com religião, né, e com as fábulas. Ele diz, a lição da Cinderela, que é a mesma do Magnificat. O que é o Magnificat? Né? O Cântico de Maria. E ele compara o Cântico de Maria com Cinderela. E eu tive que pedir ajuda aos universitários, porque eu falei, pô, esse cara tá indo longe demais, né? Brincando com a Cíntia aqui, falei, Cíntia, olha que comparação, né? E aí a Cíntia, claro, né, detalhando da maneira que só ela sabe fazer o que era a Cinderela no meio de suas irmãs mais velhas, e ela, além de mais nova, Deus dá graça aos humildes, além de mais nova, era adotada entre as outras, né? Assim, o pai tinha morrido e ela estava ali com uma outra mãe, enfim, né? E com as irmãs que estavam ali. E ela é a magnificada, é ela que recebe o sapato, ou melhor, ela que recebe, não, o pé dela é o que cabe o sapato, é por ela que o príncipe se apaixona. E aí ele faz a comparação com o Magnificat de Maria, onde Maria, que também é uma adolescente, enfim, ali de uma região pobre da Palestina, e aquela que recebe o próprio Deus no seu seio, né? E que amamenta o Deus que viria a amar todos nós. Essa é a primeira. Aí ele continua dizendo, a grande lição da Bela e a Fera, dizendo que uma criatura precisa ser amada antes de ser amável. E aí me explode o coração de pastor, porque é fácil amar quem é legal, quem pensa como a gente, quem está junto e a gente conta a toda hora. Mas amar as feras que só depois de serem amadas se transformarão em seres amáveis é mais difícil. E ele faz essa comparação entre a Bela e a Fera, né,
que é a fera que precisa ser amada antes de se tornar amável. Qual é, senão, qual é o nosso papel como cristãos no mundo, senão de amar as feras à nossa volta, para que elas possam ser amáveis também, né? Para que elas possam ser adocicadas. Cara, ele faz a comparação. Enfim, vou continuar porque é demais. A terrível alegoria da bela adormecida, dizendo como a criatura humana foi abençoada com todos os seus dons recebidos ao nascer, e, no entanto, amaldiçoada com a morte, e como a morte pode ser suavizada em sono. De novo, a própria Bíblia nos traz essa fantasia da morte como um sono. Se eu não me engano, é Paulo aos Tessalonicenses dizendo: e depois aqueles que dormiram serão ressuscitados. Né? Naquele momento, no abrir e fechar de olhos, nós, os que estivermos vivos, e depois aqueles que dormiram no Senhor. Esse paralelo entre fantasia e a religião. Ai, ai, ai. 9h40. Ok, não devia estar falando, sei lá. Mas é demais. Acho que a gente pode ir. Mas não estou preocupado com nenhum dos estatutos da Elfolândia em separado, mas sim com o espírito total de sua lei que aprendi antes de saber falar e hei de reter quando não mais puder escrever. É muito louco isso, né? A ética que nos é aprendida, ou as lições, né, que são aprendidas antes mesmo, né, da nossa oralidade, os afetos, as reações, e nós, né, pais, podemos vivenciamos isso ao longo dessa aventura que se chama paternidade, maternidade, e aí ele diz, né, vou reter isso até quando não mais puder escrever, não mais puder balbuciar por mim mesmo. Hugo, me interrompa, porque, enfim. Cara, mas essa parte é muito legal, porque eu acho que agora é quando ele chega com o pé na porta e mostra, né, essa riqueza dessa ética da Elfolândia. E, cara, são 9h40, mas eu acho que a gente pode até fazer uma reflexão rápida aqui. Hoje, né, no grupo de quinta, e eu acho que no nosso outro grupo, a gente estava. Eu li, né, e compartilhei, a gente estava discutindo sobre um artigo que falava por que tantos jovens têm deixado a fé, né, deixado a igreja e tal. E uma das coisas lá era essa, de que a igreja se tornou praticamente uma criadora de regras e proibições, né, e não dialoga com a realidade e tal. E outros pontos também que eles não veem sentido prático. E às vezes, cara, a gente perde essa sensibilidade, que ele coloca uma coisa muito legal, e você frisou bem isso, né? De que ele não está preocupado com os estatutos da Elfolândia. Ele poderia colocar aqui: não estou preocupado com os estatutos do reino de Deus em separado, né? Estou preocupado com o espírito total da sua lei. Só que aqui ele está falando que chegou nessas compreensões ainda na infância, né? Tipo, ele pegou a essência de todas essas coisas, né? Que já estava presente nessa realidade de contos de fada. E assim, voltando para o assunto da nossa geração, dos nossos jovens, adolescentes, que estão crescendo num mundo cada vez mais pessimista e, ao mesmo tempo, chamam de realismo, né? Mas eu não sei se é realismo, né? Que você tenta lidar tudo a ferro e fogo, tudo muito pragmaticamente, né? Não tenho que gastar meu tempo e minhas energias aqui trabalhando, estudando, porque daqui a pouco vai ficar a vida mais difícil, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter condição, e isso daí eu deixo para depois, daí é só o fim de semana, eu vou na igreja e tal, e acaba que você vive segundo a ética do... Tem um filme, cara, que eu assisti na sessão da tarde, muito, muito louco, era... Como é que era? Gente, não sei o que de Los Angeles, Invasão a Los Angeles, como é que era esse filme? Era com o Kurt Russell. Cara, então, enfim, as pessoas vivem como se o mundo fosse aquele filme lá, né? Que é um filme meio de apocalíptico, pós-apocalíptico, né? Tipo, como se não tivesse outra opção a não ser viver no fio da navalha, fugindo de qualquer sensibilidade estética, de qualquer tempo para olhar. O César fala muito isso, né? De quando a gente, dando spoiler já, né, Rodrigo? Que quando a gente acha um universo tão grande e vasto, que o homem é tão pequeno, quase nada, o universo deixa de ser uma beleza e vira uma prisão, né? E que você para de entender a beleza que é, mas que você não é nada, que você está preso, você não está mais livre dentro dessa casa que Deus criou. E você não considera que
A consciência de existir, só você tem. O Sol não tem, as galáxias não têm essa consciência. Enfim, é Fuga de Los Angeles, é isso, Adriano. Então, é como se a galera estivesse vivendo nesse filme, né? Então, não tem tempo para se pensar nesses atributos aqui que ele apresenta, que ele foi instruído tão desde pequeno, né? O milagre que é a vida. Então, assim, várias vezes ele fala no livro, né? Cara, milagre não é eu poder explorar várias coisas ao mesmo tempo. O milagre é ter duas pernas e poder andar, cara. O milagre não é eu poder fazer tudo que dá na telha. O milagre é eu ter limite, porque eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Né? Então, isso aqui eu devo ser grato a Deus, demonstrando meu respeito aos limites e tal. E eu acho muito bacana essa parte aqui, porque talvez é um indicativo de como lidar com essa crise da nossa geração, com a falta de fé, com a falta de paixão pelas coisas do reino, porque esse deslumbre ele é fruto também de uma vida imaginativa, né? De uma vida pautada no descanso, na observação, em atos bucólicos, né? De contemplar a natureza, de conviver com a natureza, de parar as coisas pragmáticas e funcionais da vida para brincar, né? Com o lúdico e interagir com as pessoas, conhecer pessoas, dar tempo ao tempo. E assim, eu como professor vejo que está há muitos anos, né? Uma dissincronia entre os tempos e os momentos, né, dos meus alunos. É como se o ensino médio tivesse sido feito para pessoas de 20 anos, sabe? Porque os conteúdos e os temas são tão precoces e colocam todos em angústia e desespero, cara. E eu queria saber por que a gente chegou nisso, né? E por que essa ética da Ufolândia aí ficou tão desprezada nos nossos dias. Talvez é um indicativo de porque até a igreja comprou essa bomba aí, né? De que você não tem mais tempo para se dedicar a essas coisas tão mais leves e talvez, como é que se diz a palavra, gente, mais brilhantes da vida. Você tem que ser nu e cru e pragmático e vencer e ser o melhor, mesmo dentro da igreja. É isso, assim, acho que, como você está colocando, né? Ele faz essa. é, ele nos traz esse desafio, né? E você fez o link com, enfim, essa geração filho ou neto de crente que na verdade, talvez até no sentido oposto do que a gente esperaria, mas mais natural do que isso não aconteceria, que é o tentar se dissociar da tradição dos seus pais. Mas eu acho que é uma aventura de crescimento, porque o dissociar-se da tradição ou o dissociar-se do caminho já previamente traçado e escolhido faz parte da nossa essência, mas desde que, de fato, ele possa, e aí é isso que também o livro provoca, nos levar a, de fato, ao caminho que a gente já estava antes. Ele brinca com isso, acho que é no primeiro capítulo, no segundo, não sei, quando ele fala que ele se sente o descobridor do porto de Brighton, em Londres. Ele fala assim, olha, eu sou como um navegador que saiu e teve a sua rota desviada por algum motivo. E imaginando que estava descobrindo um novo continente, ele acaba de descobrir o próprio continente em que vivia. Então, ele fica entre o espanto da novidade e o conforto de viver, enfim, e de experimentar aquilo que já se tinha antes. Vamos avançar, né? Deixa eu puxar aqui a página que a gente estava, para eu não... Isso, aqui. Ele continua dizendo assim, né? Acho que você já leu isso. Não estou preocupado com nenhum dos estatutos da Ufolândia separado, mas sim com o espírito total de sua lei, que aprendi antes de saber falar e hei de reter quando não mais puder escrever. E aqui ele começa a conversar e aí dialogar, né, com essa percepção de que a realidade é tão ou mais irreal do que as próprias fábulas. Ele começa dizendo, o argumento poderia ser exposto da seguinte forma: há certas sequências ou desenvolvimentos, casos de uma coisa seguindo outra, que são, no verdadeiro sentido da palavra, razoáveis. Eles são, no verdadeiro sentido da palavra, necessários. Assim, são as sequências matemáticas e meramente lógicas. Nós, do país das fadas, que somos as mais razoáveis de todas as criaturas, ele faz essa provocação, admitimos essa razão e essa necessidade.
Por exemplo, se as irmãs feias são mais velhas que a Cinderela, então é, num sentido irônico e terrível, necessário que a Cinderela seja mais jovem do que as irmãs feias. Não há como fugir disso. E aí ele traz o diálogo agora com a intelectualidade, dizendo: Haeckel pode falar o quanto quiser do fatalismo acerca desse fato, né? O alemão Haeckel. Realmente tem de ser. Se Jack é um filho de um moleiro é o pai do Jack. A razão fria o decreta de seu terrível trono. E nós, do país das fadas, nos submetemos. Se todos os 3 irmãos andam a cavalo, há 6 animais e 18 pernas envolvidas. Isso é racionalismo verdadeiro. E o país das fadas está cheio dele. Aí agora ele faz o contraponto. Mas quando ergui a cabeça acima da cerca dos elfos e comecei a notar o mundo natural, observei um fato extraordinário. Observei que homens eruditos de óculos estavam conversando das coisas reais que aconteciam. Nascimento e morte e coisas assim, como se elas fossem racionais e inevitáveis. Falavam como se, de fato, as árvores... Falavam como se o fato de as árvores darem frutos fosse tão necessário, e ele sigla o necessário, ele sublinha o necessário, quanto o fato de que uma mais 2 árvores são 3. Mas não é. Há uma enorme diferença pelo teste do país das fadas, que é o teste da imaginação. E aí ele faz a provocação. Não podemos imaginar 2 mais 1 somando 3. E aí a cabeça do engenheiro aqui pira de novo, né? Por quê? Porque ele pira na lógica matemática, dizendo que a lógica matemática está presa nessa racionalidade. Mas pode-se facilmente imaginar árvores que não produzem frutos. Pode-se imaginá-las produzindo candelabros ou tigres pendurados pelo rabo. É uma provocação que ele faz a esse excesso do racionalismo, ou a esse racionalismo em excesso, que, na verdade, perde a beleza da vida, perde a beleza de se enxergar a vida com outros olhos, com a vida a partir desse respeito àquilo que as leis, e aí ele está falando de leis não no sentido legal, mas lei no sentido da física, né? As leis naturais podem se definir. Mano, eu acho que a gente está chegando na parte mais legal, mas também no final do nosso podcast, cara. Porque é aqui que o bicho pega, né? Porque ele coloca a ideia de que, com um pouquinho mais de imaginação, você entende, cara, não necessariamente a maçã poderia cair no nariz de Newton, quando ele descobre a lei lá Gravidade. da gravidade, porque, inclusive, isso é questionável, né? Até hoje existem especulações de que essa lei não é tão assim, mas a maçã podia sair voando pelos ares e pegar fogo e virar pipoca, né? Porque quem garante que teria que ser assim, né? É como se todos os intelectuais e físicos, etc., tirassem dessa equação qualquer possibilidade diferente, porque não existe ninguém que possa fazer diferente, que as coisas são o que são deterministicamente, né? E eu acho que o legal que o Chesterton põe aqui, mesmo nesse rascunho ainda do que ele vai falar lá na frente, ele está falando aqui de uma possível religião natural, né? A gente começa a entender que essa deveria ser a nossa postura natural como crentes, de que tudo é possível, e as coisas não acontecem porque tem que acontecer, elas acontecem porque estão acontecendo assim, cara, mas por hora. A gente tem promessa bíblica, inclusive, que no novos céus e nova terra as coisas serão diferentes, né? De que a gente não vai precisar de comer uma maçã, por exemplo, para ter energia para passar um dia. A gente vai ter líquido no corpo? Não sei. Mas mesmo se tiver, você não vai derramar uma lágrima. Olha que coisa incongruente, né, cara? Cadê a lógica disso? Ou seja, todas as leis vão ser renovadas a ponto de talvez a gente até voar e não existir mais nem gravidade. Então fica aí um pouquinho de spoiler aí, cara, mas eu tô gostando pra caramba. Sei que o tempo urge, né, Rodrigão? Mas essa parte aí, eu confesso que no início eu tive que me deter um pouquinho mais para entender do que ele estava falando. Mas depois que você capta, cara, é muito óbvio até, né? Como que a gente tem a audácia de achar que o realismo ou que as leis, né, da física, por mais que a gente respeite a ciência e a física, elas são tão óbvias assim e tão definitivas assim, se nós formos levar a nossa fé até as últimas consequências, elas nem se aplicarão mais no futuro que a gente aguarda em Cristo, né? Ou seja, os elementos não mais terão, como é que se chama, pessoal? Vocês que são mais estudiosos de química aí, meia-vida. Os elementos não terão mais meia-vida. Como assim a química acabou, né? A física provavelmente também. Então, assim, é muito intrigante, cara. Fala aí, Rodrigão, para a gente fechar que vai dar 10.
Eu ainda sigo. Adriano disse que pode fazer parte 2. Ah, que bom. Eu sugiro isso, na verdade, e que a gente, enfim, acho que a gente pode detalhar, assim, mergulhar nessa discussão que ele faz, que ele constrói, né, sobre realidade e mundo da fantasia e nos diversos argumentos que ele dá, comparando cientistas e depois fazendo essa comparação com a lei natural, né, e como é que eu vou dizer, do misticismo que cerca o cientista, né? Daquilo que é quase dizer da fé que ele precisa ou da esperança que ele precisa ter para acreditar de fato nas leis que ele está propondo e que não necessaria criar. Ele diz assim: aqui reside a perfeição peculiar de tom e verdade dos contos infantis. O cientista diz: corte o pedúnculo e a maçã cairá. Corte ali o galinho, né? E a maçã cairá. Mas diz isso calmamente, como se uma ideia de fato levasse a outra. A bruxa dos contos de fadas diz: toque a corneta e o castelo do ogro cairá. Mas ela não diz isso como se fosse alguma coisa em que o efeito obviamente surgisse da causa. Sem dúvida, ela já deu esse conselho a muitos heróis e viu muitos castelos caírem, mas ela não perde nem o espanto, nem a razão. Sua cabeça não se perturba tentando imaginar uma conexão mental necessária entre uma corneta e a queda de uma torre. E aí ele fala dessa dissecação do mundo natural que os cientistas procuram nessa lógica ou nessa persecução lógica daquilo que se pode provar, daquilo que os olhos podem compreender, ou de que, tentando aplicar ou reger leis, ou identificar, vou botar até melhor assim, identificar leis existentes, mas esquecendo do legislador. Né? Como se essas leis pudessem ter sido criadas a partir do acaso e não houvesse alguém as escrevendo antes. Massa, pronto, você fechou bem, um gancho ótimo. Será que as coisas escrevem as suas próprias leis, né? Muito bom, gente. Nós vamos ter que encerrar por enquanto. Esse capítulo vai precisar de mais uma parte, né? Agradeço aí o Rodrigão que se dispôs a ler, estudar e trazer, enfim, com tanta coisa. Tá, o Adriano disse que está permitido seguir, ele divide depois. Então, beleza. O lance que já são 5 para as 10. E aí, eu não sei. E aí, Rodrigo, vamos continuar? Você acha? O Rodrigo não quer acabar os próximos. Tô suando, cara. Tô suando. Não, peraí. Não, acho que exaure demais, Adriano. São 20 páginas, Adriano, que falta. Até às 11, 11h, não faz sentido isso. Não, a gente pode acabar nos próximos. Não estou mandando, eu só sugeri vocês que decidem. Cara, na verdade, nós acreditamos na democracia. Eu tenho que encerrar o podcast oficialmente. Que aí vai ter. Você já encerrou? Achei que você tinha encerrado. Então, fui cortado, né? Mas então, pessoal, voltando aqui, nós encerramos por hora nosso podcast e fique atento aí que a gente volta na parte 2 desse capítulo 4. Valeu!